Por que é que José Eduardo dos Santos trata os angolanos como se tratava de palhaços ou excrementos? Será que a disfarçada engenharia é mais que todo o resto de títulos acadêmicos, filosóficos existentes no mundo, ou a estupidez e a passividade deste povo faz deste homem o mais poderoso e potente de Angola? Povo sofredor, é tempo de ver as coisas de uma outra maneira. É tempo de decidirmos em unanimidade e dizer basta ao eduardismo no nosso país. Para que serviram finalmente os 27 anos de guerra no nosso país? Para que serviram os 27 anos de guerra civil no nosso país? Por que Angola tinha que sacrificar tanto sangue dos seus filhos ontem e hoje viver o mais pior da sua história contemporânea? Basta. Digo-vos, irmãos, todos aqueles que continuam a apoiar o MPLA e José Eduardo dos Santos continuam a apoiar igualmente a morte de milhões dos seus irmãos e o esbanjamento do bem público pelo José Eduardo dos Santos, filhos e pares. Quem pode fiscalizar o executivo, governante e filhos numa Angola onde a gasosa passa no primeiro lugar? A Sona Angola transformou-se em bando de venda de drogas e outros produtos ilícitos em Londres, ou seja, em Angola. Só pode ser chefe ou diretora da Sona Angola quem partilha com Vicente Eduardo dos Santos ou filhos. Isto é inaceitável. Quem pode fiscalizar o executivo, governante e filhos numa Angola onde a lei do mais poderoso é forte? A violência é legalizada e constitucionalizada. O esbanjamento é legalizado e constitucionado. O angolano deixou de ser o dono do país e o estrangeiro é considerado como proprietário legítimo de Angola e das suas riquezas. Os angolanos vivem nas casas de chapas, e os estrangeiros nos condomínios e casas de luxo. O emprego mais penível e com salários modestos servem para os angolanos. As nossas crianças não vão à escola porque os angolanos não conseguem pagar propinas. Os nossos filhos moram frente às portas dos hospitais e das emissoras, porque o angolano não tem dinheiro para transportar os filhos para o estrangeiro. As nossas casas são destruídas e as nossas terras são vendidas pelos estrangeiros. As praças que alimentam mais de 4 milhões de angolanos são destruídas e atiradas ao mar. A importação de veículos também,
que ajudavam os mais pobres de Angola foi impedida pelo ditador. O táxis privado, também conhecido por candongueiro, foi proibido aos angolanos e acaba o único representante e filhos acionar novos mecanismos para garantir os interesses da sua família. Os angolanos carecem de água, luz, hospitais, escolas e estradas reabilitadas. A comunicação social torna refém dos filhos de José Eduardo dos Santos. Isabel dos Santos, a filha mais conhecida do ditador, compra tudo o que mexe em Portugal, com o dinheiro do sangue dos angolanos. A Tchizé brinca com a televisão pública e destrói a cultura angolana em troca da incultura brasileira. Zenu é proprietário de 30% das ações da empresa pública Sonangol, cuja empresa torna refém do Vicente. Os angolanos que não partilham a mesma convicção ou linha de conduta com o Partido Marxista são marginalizados, discriminados e humilhados pela família Vicente e Eduardo dos Santos. Mesmo os mais parvos da família comandam e descomandam as empresas estatais em Angola e no exterior. Tudo que pertencia ao Estado hoje é familiarizado e constitucionalizado. Nada mais para o angolano. Até quando o povo sofrerá? Se o povo da Tunísia, do Egito e da Líbia, que tinham uma vida razoável em relação à nossa, acabaram por livrar-se aos seus ditadores, quanto o povo que vive o mais pior das nações continua passivo e calado. O que me preocupa neste momento não é José Eduardo dos Santos, nem Vicente, nem Dino Matroz, nem o importado Falcão, mas a passividade e a paciência do próprio vítima, que é o povo angolano. Caros compatriotas, caros irmãos e amigos de Angola, o nosso país conheceu momentos difíceis da sua história colonial e continua hoje a viver os momentos de angústia e amargos da sua história contemporânea. Isto deve-se realmente pela falta de coragem, determinação e lealdade do nosso povo. Também é de salientar que o nosso povo não é o único a sofrer no mundo, mas existiram vários povos e acabaram por libertar-se de todo tipo de despotismo, ditadura ou opressão. Estamos numa maratona, mas ganha quem corre segundo as regras do desafio, cujo este
já teve início no Médio Oriente e não poupará Angola nem os países vizinhos corruptos dirigidos pelos governos autoritários e autocráticos. É evidente que o cidadão José Eduardo dos Santos torna um obstáculo e embaraço para o desenvolvimento de Angola e dos seus povos. Não admiro, nem consterno-me a ouvir as grosseiras tão gratuitas dos governantes corruptos. Também ninguém jamais esperou neles uma linguagem moderada, construtiva e consolante. As suas bocas cheiram catinga e só servem apenas para bobinar a fita de intrigas, de sádico e de insultos. Cada palavra que sai pela boca desses corruptos mostra clarividentemente a sua maldade e a grosseira dos representantes que temos em Angola. Falta de educação, de cultura, de tolerância e de convivência. Lamento apenas o facto de serem os autores da ordem pública e do controle das instituições da nação angolana. A sua ignorância e arrogância dá para entender a falta de cultura e de bagagem intelectual de certos governantes. Um parvo não sabe respeitar nem cumprir as leis que consacram um Estado democrático de direito e respeito ao primado humano. De facto, a guerra foi a única razão de driblar os angolanos. Depois do que se tem passado, dos problemas que se tenha passado no seio das populações angolanas, seria pouca vergonha um chefe de Estado, um ministro do interior, ou seja, qualquer subordinário comunista, encorajar a violência contra o seu próprio povo. Isto é falta de cultura, do patriotismo, da ética e do amor ao próximo. E é estranho que um ministro do interior ou da defesa, de qualquer nação que seja, incita as forças armadas e a corporação que dirige para impor medidas agravantes e condenadas pela própria lei. Isto é, nos verdadeiros países com a cultura democrática crescida, seria mais ético e mais responsável demitir-se após as contradições feitas pelos tais ministros. Mas, infelizmente, estamos numa república das bananas, onde as leis apenas são impostas para serem cumpridas para quem não merece e não dança música ditatorial. Nestes últimos dias, assistimos a ameaças vindas de todo lado. Até importados portugueses têm a palavra a dizer nos assuntos internos que acabam direito aos angolanos. Governantes que apenas querem servir o rei
e não os interesses da nação e dos seus povos. As Forças Armadas é a defesa e garante da nação e dos seus povos, essencialmente. O dever da corrupção, aliás, da corporação, é de estar ao serviço do povo ou das populações pertinentes. Nada mais e nada menos. De meu ponto de vista, já que foram condenados diretamente ou indiretamente pelo nosso povo, os governantes insulares não deveriam agravar mais a situação por o risco de aumentar a tensão e a raiva dos povos, o que não ajudaria as suas funções diante deste povo. Também, por outro lado, vês alguns homens vestidos de Cristo, enquanto não têm a semelhança de Cristo, e trata-se de um padre corrupto e um profeta que continuam a impedir a missão de Cristo, a esperança e a fé dos seus fiéis na terra. Seria repugnante e incompreensível ver homens de Deus vestidos de Cristo e tornar-se seguidores de um ditador e assassino. Senhor Apólio Gracia, Senhor Profeta Toquista, pelo meu conhecimento e na qualidade de teológico liberal, o Cristo e a paz, a liberdade e amor ao próximo. A mensagem da sua santidade Papa Benedito sobre a liberdade religiosa, disse o soberano pontífice, descrevendo a persecução, aliás, dos cristãos no Iraque, no Egito e por todo o lado do mundo, para a liberdade religiosa que, segundo a sua santidade, o problema da justiça e da civilização, mas a verdade política é um dos casos nos países principalmente do terceiro mundo. Por isso, as vossas posturas intolerantes, bajuladores, primitivas, aliás, e fariseus jamais farão sentido nos nossos tempos. Cada geração tem a sua história, mas nós vivemos os tempos da verdade e jamais recorremos diante de chacais e morcegos como os padres e profetas fariseus, porque já temos a consciência e a maturidade crescida. O lema e as mensagens dos intolerantes governantes estão fora do comum e não fazem parte das nossas ou das mensagens que deveriam ser esboçadas nas cerimônias da defesa da corporação ou noutras palestras comunistas que marcaram os actos centrais dos 35 anos do regime autoritário, da existência das Forças Armadas ou da Polícia Nacional e que se realizaram sob o lema Polícia Nacional na construção da proximidade, Polícia Nacional
a crescer mais e proteger melhor. Eu acho que o tema e os actos não correspondem de formas nenhuma. Como quer que as Forças Armadas ou a corporação cresçam e protejam melhor as populações pertinentes, quando os próprios chefes são intolerantes e inimigos do povo? Isto é impossível. Senhores ministros, estamos muito longe de esperar uma ação similar com estes tipos de governantes que governam o nosso país. Nestes momentos de paz e de tranquilidade, ninguém deveria ser privado do seu direito social, religioso e cultural. Este bom momento deveria ser marcado pelos actos de tolerância, de reconciliação e renovação social, em exceção de outros países vizinhos, porque o nosso país conheceu momentos difíceis e de amargura da sua história contemporânea. Mas não, todos são doutores e quem manda, manda e o resto deve cumprir. Não, isto não pode acontecer no nosso país. Se sabe emitir e fabricar leis, por que não cumpre-as de forma ou de mesma forma que são emitidas e fabricadas? Entende-se que, senhores ministros, caros governantes e certos sacerdotes disfarçados não estão lá para pôr a ordem, mas sim para criar a confusão no seio das populações angolanas. Falta de ética cristã e profissional. O termo polícia designa, de forma geral, a atividade consistente a garantir a segurança de pessoas e de bens, fazendo aplicar a lei, mas no nosso país tudo parece estar fora do comum. As forças da polícia, comumente chamadas a polícia, são agentes militares ou civis que exerçam esta tal atividade. O sinônimo português polícia, seja ela angolana, francesa ou americana, vem da palavra latina que significa polícia, que também a romanização da palavra grega politeia, cidadania, administração, parte civil, e a palavra poli ou cidade. O ministro do Interior disse ainda que para o bem-estar ou para o bem da paz social e coletiva não tolerarão qualquer tentativa de desvirtuar a ordem e a segurança pública de quem quer que seja no território nacional. Isto não é da autoria de polícia nem do seu chefe. Ao contrário, as entidades judiciárias, a Assembleia Nacional
os deputados constituintes naquela Assembleia, embora seja uma Assembleia dos mudos, para discutir e eventualmente invocar ou restringir o artigo 47 do parágrafo 1 da Lei Constitucional, aprovada pelo seu partido Estado o MPLA, e proibir eventualmente o direito à garantia, à liberdade de reunião e de manifestação a todos os cidadãos. A decisão do ministro é desproporcionada e traduz um atropelo a direito, garantia, liberdade de reunião e de manifestação, ou mesmo crime contra a humanidade. As forças da ordem não estarão de braços cruzados. Sejamos mal interpretados. Aliás, não estarão de braços cruzados diante das situações que requeiram a sua pronta intervenção, mesmo às vezes sejamos mal interpretados quando atuamos para repor ordem e autoridade do Estado, ou quando de forma simples atuamos contra a imigração ilegal, acrescentou o Insular. Isto tudo não faz sentido de uma mensagem de um governador que esperávamos. Mas o que quer dizer isto, Sr. Ministro? Informou que, para a preservação dos mais nobres interesses do povo angolano, da sua soberania, da integridade territorial e dos seus recursos, a corporação não vai tolerar a imigração ilegal ali onde ela se manifestar. Os angolanos diziam que os do norte eram todos heranças. Alguns meses para trás, o governo da RDC Congo fez dispositadamente e enviou certos cidadãos zairenses em Angola. O governo de José Eduardo dos Santos disse que tratava-se de angolanos refugiados na RDC Congo, ou na RD Congo, onde o próprio vinha fabricar a recusada filha. Agora, quem é o aldrabão? O dito angolano zairense ou o tirano angolano? Ontem, os filhos de José Eduardo dos Santos tomaram de assalto a comunicação social. Hoje o seu pai quer impor nova lei contra os 4% de internautas que temos em Angola. Basta, senhora José Eduardo dos Santos e pares. O tempo é iminente de arrumar as vossas biquatas e desembarcar de Angola. O MPLA não tem projeto para o povo angolano, mas acabará o próprio povo de eleger os seus representantes legítimos. Recomendo a todos os angolanos próximos de José Eduardo dos Santos de abandonar o navio para construirmos uma Angola prospera, de liberdade, de paz duradoura e do bem-estar dos seus povos. As Forças Armadas e a corporação sejam garante da nação e dos seus povos. Isto é, as Forças Armadas devem emitir o exemplo da Tunísia e do Egito
para garantir a segurança dos nossos povos sofredores contra o tirano José Eduardo dos Santos. As Forças Armadas devem solidarizar-se com o povo sofredor nas suas ações contra o ditador e tirano angolano José Eduardo dos Santos, porque também fazem parte daqueles que sofrem e que carecem de tudo, como os vossos irmãos e primos de Angola. Abandonam e engajam-se para a estabilidade e a vida melhor no nosso país. Os egípcios já deram passos constitucionais e democráticas no seu país, graças à bravura, à coragem e determinação, patriotismo das Forças Armadas e da corporação como garante da nação. A nossa determinação é irreversível. O angolano deve decidir para a construção do seu futuro. O futuro constrói-se agora, não amanhã. Todos esses povos ou nações, hoje chamados desenvolvidos, passaram e conviveram uma história amarga, mas graças à coragem, à determinação e o patriotismo dos seus povos, hoje tu e eu somos testemunhos de um desenvolvimento incrível dos países ocidentais e americanos. Caros compatriotas, caros irmãos e amigos de Angola, nada nos separa do ocidentalismo e o americanismo. Temos as potências, temos as capacidades, mas falta-nos o espírito construtivo e o amor ao próximo. Não é para estimular o Ocidente ou o americano, mas uma coisa é certa. O que eu constatei durante esta minha estadia na Europa, o europeu e o americano são construtivos, homens de pouco ódio e sádico. Trabalham para o desenvolvimento dos seus estados e dos seus povos. Este é o problema. O africano entende o poder como uma privatização ou um herdeiro da família, ou, por bem dizer, uma propriedade privada. Mas a Europa e a América é muito contrário do preconceito africano. O governante ou o chefe de Estado, seja rei,
está sob o mandato. Aliás, menos os países com a monarquia. Mas todas as repúblicas, sejam elas federais ou socialistas, os representantes são garantes da nação. Estão lá simplesmente com a missão de conduzir e de dirigir as instituições de Estado. Reagindo de uma forma constitucional de separação de poderes e autonomia judicial. Trinta e 32 anos do poder autocrático de José Eduardo dos Santos traz cada vez mais um suor frio e amargo ao mesmo tempo para a nação angolana. 32 anos do poder autoritário e autocrático de José Eduardo dos Santos trouxeram a divisão, o inferno no seio das populações angolanas. Caros irmãos, caros compatriotas amigos de Angola, os ventos do Ocidente não é um caso sólido, mas por uma razão, que este vento valeu a pena. E agora, cabe aos angolanos de saber se conseguem aproveitar este momento oportuno. O que eu sei é que este vento vem com uma missão específica, a missão de derrubar todos os ditadores de África e do continente em geral. Não me apraz a vida que o povo angolano tem levado até aqui. Eu penso que Angola tem homens e mulheres capazes de desencadear uma revolução laranja ou amarela para chegarmos aos nossos objetivos. O tempo oportuno. Só resta saber se o angolano está pronto. O movimento patriótico angolano, que é uma força autonoma e apolítica, tem como objetivo principal de unir, sensibilizar e mobilizar as massas angolanas para o combate contra a ditadura, a corrupção, a pobreza e o esbanjamento das nossas riquezas.
cujo este combate, esta guerra ideológica, não se trata de uma guerra civil, não se trata e de formas nenhuma algum de nós tenha a impressão de pegar em armas de fogo, porque este sentimento não veio do angolano. É um sentimento diabólico que veio de uma parte qualquer. O angolano é um povo passivo e a nossa luta é passiva e ideológica. Por isso, encorajo os jovens que tiveram a coragem e a determinação no dia 7 de março e o 2 de março serviu para nós o dia do alcance da vitória. Este dia jamais será esquecido na consciência de todo angolano. Mas é de salientar que a nossa luta não depende de um partido político, mas acaba todo angolano, crianças, velhos, jovens, de contribuir, cada um de nós, de formas que possamos encontrar a liberdade, a verdadeira paz e a consolidação da democracia participativa no nosso país. Esta mensagem é endereçada a todos os povos de todas as confissões, sejam os jovens do MPLA, da UNITA, sobretudo somos todos angolanos. Também acho pertinente que os jovens do MPLA estejam engajados a democratizar o MPLA e afastar o mais rápido possível na direção do MPLA o cidadão José Eduardo dos Santos como embaraço e obstáculo da nação angolana. Agradeço bastante para aquelas que tiveram esta oportunidade de ouvir esta mensagem. O ano de 2011 é um ano da mudança de Angola e dos seus povos. Que Deus abençoe Angola e abençoe os seus povos. Muito obrigado. Coragem, unidade, fraternidade, reconciliação e democracia. Muito obrigado. Que Deus abençoe.